Olá pessoal, eu sou o Robson Sanches do portal newaplicativos.com e no videocast de hoje vamos falar o que você precisa saber e o que precisa ser feito antes de começar a desenvolver aplicativos. Então esse videocast é feito para quem está iniciando no assunto e o conteúdo é feito para quem não sabe por onde começar, são os primeiros passos. A primeira coisa que deve ser feito, na minha opinião, é se registrar no site da Apple como desenvolvedor. Então você vai acessar esse link aqui que eu vou mostrar para vocês. É de graça. O que você pode fazer é baixar o programa, ver as bibliotecas, vídeos, fazer download de algumas coisas e testar o aplicativo no seu computador. Ele roda um iPhone dentro do computador, ou iPad. E, para os mais avançados, US$ 99 por ano. Você pode fazer teste em devices mesmo, você pode enviar o programa que você faz para o seu aparelho e testar ele rodando no aparelho mesmo. E o que você pode fazer? Enviar seus aplicativos para a App Store. Você pode tanto vender como colocar de graça. Então, o que a gente vai acessar nesse link aqui? Página da Apple de desenvolvimento, desenvolvedor. São três categorias que ele separa aqui. Desenvolvimento para iOS, que são o iPad, o iPod e o iPhone. Desenvolver para Mac, para o computador, ou para o navegador Safari. No nosso caso aqui, iOS. Quando você clicar, não vai vir para essa tela, vai vir para essa aqui com menos recursos. Ele vai pedir para você se logar. Quando você se logar, ele vai pedir seus dados. Se você já não tiver uma conta na Apple, se você tiver, você pode usar a mesma conta e só incluir novas informações. E você vai chegar nessa tela aqui com todas as opções após fazer o cadastro. Ele vai colocar aqui seu nome, tem várias opções. Então o que tem aqui de recurso? Downloads. O que seria downloads? Quando você clica, ele vem para a mesma página, aqui para baixo, só para você te mostrar o programa que você tem que baixar, o Xcode, que é o programa que é usado para fazer o desenvolvimento. Vídeos. Vamos clicar aqui para dar uma olhada rapidamente. O ano que foi publicado o vídeo e o assunto. Se você não entende inglês, não, você vai ter uma certa dificuldade. Daí eu vou dizer até para pular essa parte. Aqui tem assuntos desde os básicos até os mais avançados. Isso aqui é bem interessante. Documentos iniciais. Deixa eu voltar aqui para fazer uma observação. Aqui embaixo tem a biblioteca completa de desenvolvimento. E o que esse link aqui é? Ele é link para alguns documentos que estão aqui dentro também, só que é para quem está começando. Então, vamos lá. Tá vendo? Essa aqui, na verdade, ele já abriu a biblioteca completa. Todos os capítulos. E tem o link aqui, ó, para quem está começando. Qual o primeiro passo, então, para vocês que entendem inglês, no caso? Ver todos esses passos aqui. Na sequência da apresentação lá do PowerPoint, a gente vai passar exatamente por isso. Acabou esses itens. Ver algumas coisas que pode se adicionar aqui. Então, exemplos de código, é, outros vídeos. Enfim, aqui é uma biblioteca bastante vasta para você navegar. E por último, exemplos de código de programas prontos, que vai cair na mesma biblioteca, poderia ter entrado direto por aqui. Então, por exemplo, você vai usar um componente, controle de página. Aqui tem um exemplo dele funcionando. O código é todo documentado, todo aberto, você faz o download do código do Xcode. Então, bem bacana essa biblioteca que eu queria te mostrar para vocês. Tá, então, o cadastro do site da Apple está feito. Esse material que segue, mais uma vez, é um resumo dos vídeos que eu assisti, do material que eu li. Então, se você não se sente confortável em ler inglês, ou até se você não tem tempo de ficar vendo tudo, isso aqui é um resumo que eu fiz para vocês. Introduçãozinha aqui. Criar apps é divertido e rentável. O que você precisa fazer? Você precisa conhecer o Xcode e os fundamentos do iOS SDK, que são as bibliotecas para desenvolver. Você precisa conhecer o básico da linguagem Objective-C. O sucesso
depende da qualidade da interface. O que ele precisa ser? Atrativo ou aplicativo? Atrativo, fácil de usar, rápido e completo. E você precisa ser um usuário. O que significa isso? Você precisa conhecer o funcionamento dos aparelhos, suas telas, seus comandos. Você precisa que o padrão de cliques, de navegação de telas do iPhone ou do iPad seja o mesmo padrão dentro do seu aplicativo. Via de regra, é claro. O usuário precisa achar uma coisa fácil de navegar, ele precisa entender o básico da navegação. Ou seja, está claro os botões, está clara a navegação. Fundamentos da interface com o usuário. Você, como usuário, sabe quando o aplicativo responde de forma errada. Você sabe quando a tela muda de forma inesperada, quando alguma coisa aparece ali e você sabe que você não pediu para aparecer. Isso é um erro, um bug. Quando isso acontece, o app falhou nos princípios fundamentais da interface com o usuário. Então, para que isso não aconteça, você precisa seguir alguns princípios. Integridade estética. O que é isso? É a integração, é o meio termo da beleza do aplicativo com a sua utilidade. Consistência. O app precisa ter os padrões de aplicativos e devices iOS, bem como de versões anteriores de devices. Se você vai colocar um recurso no seu aplicativo que só a última versão vai atender, pode ser complicado, você precisa seguir todas as versões. Manipulação direta. Os controles têm que ser integrados, na medida do possível, em uma única tela, ao invés de controles separados. Vai ter 3 telas de ajustes, você tem que procurar onde que eu tenho que ir para fazer o que eu quero. Feedback, que é a resposta. Quando o usuário aciona um comando, ele espera, ele quer que o app responda rapidamente. Então, por exemplo, se ele clica num botão para fazer alguma ação, mesmo que essa ação demore alguns segundos para ser carregada no aplicativo, o legal é que já se troca a tela ou que aparece alguma coisa que está sendo carregada, para ele ver que o comando dele, a ação dele de apertar o botão teve uma resposta. Então, não faça nunca uma coisa que ele vai ter uma ação e o aplicativo vai continuar estável na mesma tela. O usuário não vai saber que ele está por trás, está trabalhando. Metáforas. Quando ações e objetos virtuais em um app são metáforas de ações e objetos. Controle de usuário. Não tome ações sem o consentimento do usuário. Mesmo quando você sabe que essas ações são perigosas, que vai travar, que vai dar bug, o aplicativo não deve criar ações sem que o usuário queira. O usuário tem que ir lá e dar o comando. O ideal, na verdade, é achar um balanço entre as duas coisas. Se tiver uma coisa muito crítica, um exemplo bem tolo, o usuário abrir 20 janelas do mesmo aplicativo, sabe-se que vai travar. Então você vai lá e fecha 5 janelas. Só que o usuário pode não gostar, ele pode estar usando as 20 janelas e querer as 20 abertas. Então, esse é um exemplo de uma coisa que o usuário faça, mas faça errado. O ideal é que você não vá contra isso. Okay? Diretrizes. Ótimos aplicativos dão fácil acesso ao usuário para usar, navegar no aplicativo. Para que isso seja feito, tem que seguir algumas regrinhas. Foco na tarefa principal. O uso precisa ser fácil e óbvio. Ele precisa olhar e saber o que cada botão vai fazer. Os botões têm que ter um alvo padrão. No caso, o mínimo que a Apple recomenda são 44 pontos. Quase tudo nos aplicativos da Apple, e até em todos os outros que a gente conhece, são 44 pontos. O tamanho dos botões, o tamanho das linhas que representam opções para clicar, etc. Usar a terminologia do usuário, se é um aplicativo que você está fazendo, por exemplo, para médicos. Você pode usar uma linguagem mais técnica que o médico que vai ler vai se sentir mais confortável. Se você colocar numa linguagem, não, eu quero que o Apple seja para todo mundo. Então, tudo bem, você coloca uma linguagem mais generalizada. Animações para se comunicar, é sempre interessante. E sempre se lembrar de perguntar para o usuário salvar sempre que necessário. Se é um tipo de aplicativo que ele vai salvar as informações, se é que ele salva alguma coisa. Se ele consegue salvar a cada 1 minuto, a cada 10 minutos, legal. Se é algum outro tipo de aplicativo que não dá, se o usuário tem que apertar o botão para salvar, é legal perguntar para ele.
Para ter certeza que o app provê o que o usuário espera, a gente tem mais uma listinha aqui de características, como multitarefa, o aplicativo suportar multitarefa, ele ser integrado com o iCloud, acessar comando de voz, etc. Por quê? O usuário ele pensa automaticamente que isso está disponível. A gente que programa, que conhece sobre isso, sabe que é difícil integrar todas as funcionalidades que a Apple disponibiliza. Só que sempre que possível é legal que a gente consiga, porque o usuário espera isso. O que seria? Suportar o iCloud, simples e transparentemente. Quando o aplicativo salva algum tipo de informação, a Apple disponibiliza o iCloud para usar gratuitamente. Gratuitamente não porque o usuário vai pagar por esse espaço quando ele atingir cotas maiores, mas enfim. É um recurso que pode ser utilizado e o usuário sabe desse recurso. Então ele não espera que eu tenha que me logar, tenha que colocar aonde eu quero salvar, enfim, ele sabe que isso pode ser feito automaticamente. Então sempre que possível, legal usar. Ser preparado para multitarefa, por exemplo, a pessoa está navegando no aplicativo, o telefone toca se você estiver mexendo no iPhone. O aplicativo na hora vai ser colocado em pausa, em espera, para a ligação. Se o seu código e o seu aplicativo não estiver esperando isso, talvez quando ele retorne para o aplicativo para terminar o que ele estava fazendo, ele perca o que ele iniciou. Então, o aplicativo tem que ser preparado para pausar e continuar, seja num jogo ou em alguma outra coisa. Usar corretamente o centro de notificações que existe. Tem lá, o usuário pode colocar como que ele quer ser notificado. O legal é que o programa se converse legal com esses recursos. Existe o recurso de comando de voz. Se for o caso, é legal que seu aplicativo contemple isso, funcione. Existem funções de impressão também nos aplicativos da Apple. É legal que o aplicativo, quando for o caso de imprimir alguma coisa, também funcione. E sons adequados. Existem sons padrões para algumas coisas e o usuário espera com o som entender o que está acontecendo. Sobre os elementos gráficos. Ótimos aplicativos têm o cuidado de seguir as diretrizes dos elementos gráficos. Então, por exemplo, ter certeza que o botão voltar exibe o título da página anterior. Não sei se vocês já perceberam isso. Em muitos aplicativos, que pelo menos eu uso, até aplicativos da Apple mesmo, de e-mail, de outros aplicativos, quando o botão voltar, ele vira o título da página anterior. E o botão adiantar também, se você há uma navegação para frente e para trás. Não remover a barra quando sua função está desabilitada. Então, depende do tipo de aplicativo, ele vai ocupar a tela inteira, vai tampar também a barra que fica aparecendo hora, status da bateria, essas coisas. E depende do aplicativo, ele vai deixar mostrando isso. Então, o que esse não remover a barra quando sua função está habilitada é: o seu aplicativo é um tipo que não vai deixar o comando usar essa barra, por algum motivo vai estar desabilitada e você não preencheu a tela inteira. Ou seja, ele vai ver a barra ali, ele vai querer usar, assim, clicar para baixo para ver as opções e ela não vai funcionar. Evitar botão de descartar nos balões de mensagem, aquelas botõezinhos azul. Geralmente quando aparece esse botãozinho é uma opção. Sempre exibir uma resposta ao selecionar o item em uma lista, foi aquilo que eu falei já em alguns slides atrás. Sempre que ele clicar, ele quer ver uma resposta no ato, nem que seja processando a sua informação, alguma coisa do gênero. Aqui falando sobre balão mais uma vez, no iPad, exibir uma questão ao usuário sempre um balão. Por padrão, o que as bibliotecas da Apple diz? No iPad, sempre que você quiser perguntar para o usuário alguma coisa, sim ou não, enfim, alguma questão, usar aqueles balãozinhos de mensagem. Customizar botões e ícones corretamente. E usar imagens de fácil entendimento. Quando criar novos layouts para os ícones e imagens, use imagens de fácil entendimento. Evite substituir todos os elementos padrões do aplicativo. Bom, estratégias de design. Tirar proveito de algumas estratégias comprovadas de design. O que seu app faz e qual é o seu público-alvo. Quanto antes possível, defina precisamente o que seu app vai fazer, seu aplicativo, e qual é o seu público-alvo. Você pode, por exemplo, retirar funcionalidades que seu público-alvo vai achar muito óbvio, muito simples.
até o exemplo de médico, de piloto, de enfim, qualquer público-alvo que seja quem tem no assunto, você não precisa falar com ele de uma forma muito generalizada, você pode usar termos mais técnicos. Projete, projete o app pensando no device. Você tem que desenhar para o equipamento a ser usado. Pense quando você estiver desenhando o aplicativo, os botões, as telas, o projeto do app vai ser para iPhone ou para iPad. Para um melhor resultado, você vai precisar fazer dois desenvolvimentos distintos para diferentes devices. Se você é um usuário de iPad e também de iPhone ou iPod, você sabe que a maioria dos aplicativos que a gente baixa, ele vai ter uma versão para iPad e uma versão para iPod. E elas não são simplesmente o mesmo aplicativo ampliado. Eles são desenvolvimentos diferentes mesmo. Customize apropriadamente. Tudo pode ser customizável. Tudo, no botão, som, tudo no iPhone, no aplicativo. Você precisa encontrar o meio termo entre os aspectos padrões que o usuário conhece, por exemplo, mudar de tela é arrastar o dedo para um lado e para o outro. E a customização, então, o meio termo. O resultado precisa ser um app com sua aparência que você quer e ao mesmo tempo intuitivo e fácil de usar. Projetar o app em versões. Você pensa um app, várias coisas que ele pode fazer, um monte de ferramenta. Se você for esperar desenvolver tudo para você lançar, quando você for lançar, talvez seja tarde demais. Então, o que você tem que fazer? Separar em versões. A primeira versão, versão 1, tem que ser o básico do básico do básico do que o seu aplicativo vai fazer. Então, você decide quais funções incluir, faz uma versão sem gastar tempo no layout, faça uma coisa funcional para que as pessoas testem e até possam dizer, mesmo antes de você cobrar, possam dizer onde está o problema, se o aplicativo está legal. E com o tempo, nas novas versões, se necessário gastar tempo com isso. Colocar mais recursos, gastar tempo no layout, nas imagens. Decisões antes de programar. Antes de começar a programar, você deve fazer decisões drásticas sobre o design. Seja tão específico quanto possível sobre as funções e características do app. Primeiro, identidade visual. Segundo, sequência lógica de telas. O que seria sequência lógica de telas? Vou dar o exemplo do aplicativo de e-mail do iPhone. No menu principal vai ter lá suas caixas de e-mail. Então, por exemplo, uma do Gmail, outra do Hotmail. Quando você clica nessa caixa, vai ter lá as opções. Caixa de entrada, caixa de saída, caixa de entrada. Você vai clicar no e-mail da caixa de entrada, entrou no e-mail. Você nesse e-mail vai clicar em encaminhar ou responder, legal. Se você desse e-mail quiser voltar para anterior, o usuário já sabe que você vai voltar para a lista de e-mails da caixa de entrada, que é a última tela que você estava. Isso pode parecer óbvio falando, porque a gente está acostumado a usar e a gente sabe que funciona assim e é óbvio que funciona assim. Mas, por exemplo, poderia, quando a pessoa clicasse para a página anterior ou voltar, ele voltasse para o menu principal de caixas de e-mail. Isso é óbvio que a gente sabe, mas você tem que pensar isso no seu aplicativo. Tem que ser uma coisa óbvia, uma coisa que o usuário está acostumado. Ele foi janela por janela, tem que voltar fazendo o mesmo caminho. Esse é o padrão dos aplicativos, padrão da Apple. Bom, foi bem rápido esse resumo, esses slides aqui que a gente fez. Então, os próximos passos qual que é? Colocar a mão na massa. Vamos começar criando aplicativos simples e com o tempo melhorando até que você consiga chegar a um nível de ou vender ou ser contratado por uma empresa de desenvolvimento, você vai ter um conhecimento já satisfatório. Nunca parar de estudar. Quando você se sentir confortável nos aplicativos simples, você vai começando a aumentar o seu grau de dificuldade e com o tempo os aplicativos mais complexos de se desenvolver para você vai ser fácil. E, claro, acho que todo mundo anseia isso, é lucrar com os aplicativos. Tem muitos exemplos de pessoas que ficaram milionárias ou que ganham a vida desenvolvendo aplicativos. Se vocês têm alguma dúvida, vocês podem entrar no site newaplicativos.com e mandar e-mail ou entrar nos nossos canais também, que são o Facebook, o YouTube, o Twitter, enfim, lá no site você consegue ver todos os canais.
E para ficar atualizado dos novos tutoriais, você pode assinar nossos vídeos no YouTube ou também assinar a newsletter pelo website. Bom, é isso por hoje, espero ter ajudado e até a próxima.